Bom, boa noite, pessoal. Nossa aula hoje é de ecologia. Vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente fez nas outras aulas, que a gente usava compartilhamento de tela. Vamos tentar usar, na aula de hoje, o quadro para explicar sobre como é que acontece a dinâmica das populações. Primeiro ponto importante. O que é dinâmica? Dinâmica, na verdade, o que é? É a movimentação. Ô, professor! Ou seja, dinâmica, então, é a movimentação da espécie ao longo do tempo. Por exemplo, os seres humanos, a gente nasce, se desenvolve, se reproduz e depois morre. Os seres vivos, eles fazem o mesmo processo, as espécies, os animais. Aí, então, nós vamos ter uma variação dessas espécies ao longo do tempo. Tá, não dá para ver nada do quadro? Ai, que dá. Não, o quadro é pequeno mesmo, mas não dá para ver os informes aqui no quadro? Eu utilizo isso com outra turma, eles conseguem ver. Deixa eu colocar de azul para ver se melhora. Não, mas eu deixei isso na minha tela. Tá bom de ver aí? Tá, então vamos lá. O que é a dinâmica? A dinâmica é a movimentação das pessoas ao longo do tempo. E no caso, aqui nós estamos trabalhando com seres vivos. Então, a gente está tratando ao longo do tempo de como as populações variam. Então, é disso que a gente fala. Quando a gente fala em dinâmica, sempre que eu falo em dinâmica, não importa em qual situação que seja, a dinâmica está relacionada com a variação de algo ao longo do tempo. Ou seja, a movimentação de alguma coisa em relação ao tempo. Então, percebam que as coisas se movem no tempo. E os seres vivos, de certa forma, não mudam esse cenário, porque eles vão nascer e, por final, vão ter seu falecimento, vão perder as suas vidas. Então, é isso que trata a dinâmica. A gente vai ver isso na aula de hoje. Quando a gente fala de dinâmica, a gente tem que falar em população. O que é população? O
O que é população? É Nossa, Fred. a população é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em um mesmo local. Ou seja, então a gente trata de população quando a gente trata em ambiente. A população é um grupo de uma mesma espécie que está em um local específico característico. Por exemplo, a população de Jaru é, sei lá, 55 mil habitantes. Então, é a quantidade de seres humanos morando em Jaru. Se eu quisesse falar a população de plantas em, sei lá, no setor 5, vamos supor. Então, é a quantidade de plantas naquela região. Então, é isso que a gente está tratando quando a gente fala de populações. As populações, elas estão inseridas no que a gente fala de comunidade biótica. O que é isso? É uma comunidade que estão interligados diferentes espécies e, além disso, vai ter um meio abiótico. Quando a gente, como nós, seres humanos, a gente está numa comunidade, a gente tem os fatores bióticos e abióticos. Mas, no geral, o contexto inteiro se trata de uma comunidade biótica, que é uma comunidade que tem vida. Que a comunidade, ela interage com o ambiente que a gente está vivendo. Então, a gente vai tratar agora de algumas características da população. A gente tem natalidade, mortalidade, a gente tem distribuição etária, e tem outras também. Vou colocar mais para baixo isso aqui. Então, o que é a natalidade? A natalidade, como o próprio nome diz, Natal vem de nascimento, certo? Então, a natalidade é o nascimento de novos organismos dentro de uma espécie. Então, a natalidade está relacionada com o nosso nascimento de novos organismos dentro de uma espécie. Então, isso que é a natalidade. Ou seja, quantas pessoas nasceram em um certo tempo? Aqui também relaciona sempre o tempo, tá? É a quantidade de organismos que nasceram e você sempre relaciona o tempo. Deixa eu apagar essa parte aqui. Porque se você fala que a natalidade é 1000, é uma informação incompleta, né? Porque ela é 1000
Quando? Quando que ela foi 1000? Ela é 1000 sempre? Então, você sempre relaciona a natalidade com um certo período de tempo. Por exemplo, num dado estatístico do IBGE, vamos supor. Em Jaru nasceram 3.500 crianças em 2020, vamos supor. A natalidade, a gente sempre relaciona com o período que aconteceu. E a mortalidade é o quê? É o número de organismos de uma mesma espécie que morreu em determinado tempo. Então, eu vou ter sempre essa relação, natalidade e mortalidade. Esses dois fatores interferem em como que uma população se desenvolve dentro de um meio biótico, uma comunidade biótica. A gente sempre tem que levar esses dois fatores. A proporção de quanto uma espécie pode se procriar ou de quanto uma espécie pode resistir ao ambiente e sobreviver e não morrer é o que faz com que ela esteja em grande escala, ou seja, que ela seja uma espécie abundante, ou que ela seja uma espécie que esteja pouco abundante ou até mesmo em extinção. Os fatores vão ser primordiais para avaliar essa situação. Tá, então agora nós vamos falar de algo relacionado mais específico dentro da natalidade e dentro da mortalidade. A natalidade ecológica é o quê? É o quanto de espécies nascem em determinado local em um certo tempo por questões de fatores específicos. Ou seja, então, eu dei vida, uma espécie surgiu, ela nasceu, desenvolveu uma espécie, então eu vou ter o seguinte, se um organismo nasce, tem alguma coisa relacionada por esse organismo nascer. Vamos supor, a natalidade ecológica, diferentemente da natalidade pura, ela se relaciona com o seguinte fato, que a natalidade ecológica pode ser relacionada com algum fator comum, fator biótico, que favoreceu essa natalidade. Por exemplo, você vai plantar uma cultura, vamos supor arroz ou feijão. Lá vai ter uma natalidade e um crescimento de muitos feijões, ou seja, porque o feijão ele é um ser vivo. Então, ele nasceu a partir de uma condição específica. Então, a natalidade dele a gente chama que é uma natalidade ecológica, porque ele só cresceu nessa proporção por ter uma condição ecológica específica. Outra condição ecológica específica é um animal que perde o seu predador natural. Então, com isso, eu tenho mais organismos sobrevivendo daquela espécie, daquela população, em uma comunidade, em um ecossistema, e aí esse organismo ele consegue, se eu não tenho o meu predador que tinha antes, agora eu consigo se desenvolver mais fácil.
porque eu não preciso, digamos assim, fugir do outro predador. Então, eu tenho uma natalidade que é aumentada por essa questão. Ela pode ser tanto maior ou menor. Pode ser uma situação que faça com que a natalidade seja baixa por um fator ecológico, um fator biótico diferente. Por exemplo, seca. Ou seja, as plantas nascem, florescem, mas se eu tiver um tempo seco, aquilo vai dar uma natalidade fora do comum, porque foi uma questão ecológica, uma questão do ecossistema, foi característico para gerar aquela natalidade. Então, a mortalidade ecológica é basicamente o mesmo princípio. Então, é isso que ocorre. Se, agora, ao invés de ter uma natalidade muito alta, eu tenho uma mortalidade. Então, eu vou ter por exemplo, uma condição que vai fazer com que morra muito da minha espécie naquela situação. Por exemplo, vamos supor que uma espécie migre de um local para outro e essa espécie se alimente de uma outra espécie. Essa espécie que migrou se alimentou da espécie local que já existia. Então, a partir disso, essa espécie local, por ter um predador, um outro predador agora, ela vai ter uma mortalidade que é incomum para aquela população, para aquela região. Então, é isso que é a mortalidade ecológica. É esse o princípio. Mortalidade ecológica e mortalidade ecológica relacionam os efeitos da comunidade biótica e do ambiente em si. Então, vamos lá. Distribuição etária. O que é isso? É o quanto de pessoas que existem a partir de uma espécie em questão de termos de idade. Por exemplo, os seres humanos, a gente tem crianças, jovens, adultos, adolescentes. Aqui, nós temos o mesmo princípio. A gente sempre relaciona com os seres vivos o mesmo que para os seres humanos, porque nós somos seres vivos e nós somos seres ecológicos também. Então, percebam que aqui seriam os mais jovens. Digamos que os recém-nascidos. Então, eles estão em maior abundância no meio. Por quê? Toda vez que nasce alguém, nasce um indivíduo, ele entra na base da pirâmide. A distribuição etária, ela se considera, ela é representada como uma pirâmide por causa disso. Nasceu alguém, ele vai estar na base. O número de pessoas aumenta na base. E aí, aqui, eu tenho o crescimento. Crescimento dos organismos. Só que alguns morrem.
Então, essa barra aqui fica menor porque alguns indivíduos morreram. E assim sucessivamente. Toda vez que algum indivíduo morre, eu diminuo a população de indivíduos naquele ambiente. Então, a distribuição etária tende da base da pirâmide com os mais jovens até o topo da pirâmide com com os seres vivos de maior idade. Percebam que ela sempre vai afunilando. Como o próprio nome diz, é uma pirâmide mesmo. Então você tem um afunilamento. Os seres vivos, eles vão nascer, e crescer, reproduzir e vão morrer. Alguns morrem em idades inferiores, alguns morrem em idades superiores. Então, nesse ponto aqui, toda vez que morre alguém, eu desconto e diminuo o tamanho, eu diminuo a quantidade de indivíduos. Assim sucessivamente até chegar em um indivíduo mais velho, digamos assim, até a idade mais velha. Isso daqui são sempre faixas etárias, tá? Por exemplo, vamos supor nos seres humanos, de 0 a 5 anos, de 5 a 12, 12 a 18. E o mesmo que vale para os seres humanos, vale para os seres vivos, só que em escalas diferentes. Cada ser vivo vive de acordo com o meio e de acordo com o seu próprio organismo. Tem indivíduos que vivem vários anos e tem indivíduos que vivem horas apenas. Então, depende de qual indivíduo que você vai estudar a questão. Aí, vamos continuar agora. A gente falou de distribuição etária. Vamos falar agora de outra propriedade da população. Potencial biótico. Percebam por essa palavra, potencial biótico, em relação ao meio biótico. Então, o potencial biótico de uma espécie é o quanto que essa espécie, ao longo do tempo, ela pode se desenvolver dentro daquele meio, daquela comunidade biótica. Então, é isso que representa. Por exemplo, um animal de estimação. Dentro de uma casa, ele vai ter um potencial de desenvolvimento grande, porque ele está numa situação, ele está num ambiente confortável, que ele tem bastante recursos, bastante suprimentos. Na vida real não, desculpa, no ambiente em si, nós temos diversas competições. E o animal que tiver, a espécie que tiver o maior potencial, ou seja, que potencial que é esse? Pode ser de caça? Depende. Por exemplo, o leão tem certo potencial biótico de desenvolvimento, porque ele é um predador. Há uma outra espécie que não for predadora, já vai ter um outro potencial de desenvolvimento. Só que isso também depende de quanto que ele se reproduz. Tem seres que se reproduzem mais rapidamente e tem outros que demoram muito mais para a reprodução. Então, isso vai variar de acordo com a espécie. Aí eu tenho a dispersão e a forma de crescimento. Então,
Uma espécie, ela vai no ambiente, ela não vai ficar toda no mesmo local. Ela vai ter uma dispersão. O que vai acontecer? Eu vou ter indivíduos indo para certas regiões dentro daquela população e outros indivíduos indo para certas regiões. E isso acaba deixando, digamos assim, o grupo heterogêneo. Quando você tem uma manada, uma grande quantidade de indivíduos, por exemplo, isso gera uma vantagem, digamos assim, competitiva em relação a uma outra espécie. Mas quando você tem seres, por exemplo, que são solitários, isso já gera uma outra característica e mostra que são um grupo de alta dispersão, ou seja, os indivíduos vivem no mesmo local, por exemplo, na savana africana, mas eles se dispersam, eles não vivem em comunidade. E isso, com certeza, afeta a forma de crescimento, porque se tem organismos que se dispersam no ambiente, então eles vão ter que buscar, ou seja, ir mais longe para, além de conquistar recursos, né, alimento, para se reproduzir. Então, seres solitários, por exemplo, tendem a se reproduzir bem menos do que seres que vivem em comunidade, por essa questão de, digamos assim, de facilidade ecológica, de facilidade do meio que está inserido. Entendeu? Então, nós vamos ter numa população fatores genéticos de adaptatividade relacionado à espécie. O que é isso? Uma espécie se adaptar a algo é ela se adaptar ao meio que ela está inserida, certo? Então, uma espécie ela vai ter que sobreviver naquele meio. É obrigatoriamente uma espécie para conseguir galgar, digamos assim, espaço na natureza, ela tem que se adaptar ao ambiente que ela está inserida. Essa adaptação, por exemplo, pode levar a novos fatores genéticos, ou seja, fatores genéticos que facilitem aquela situação. Por exemplo, o caso do urso polar. O urso polar, a maioria dos ursos são escuros, marrons. O urso polar é branco. Por quê? Uma mutação genética que levou ele a ficar branco. E no ambiente que ele vive, cheio de neve, um ambiente polar, a cor branca para ele auxilia, ajuda ele no desenvolvimento, porque ele evita, digamos assim, chamar a atenção de predadores. É o mesmo caso do camaleão. O camaleão, por um fator genético específico, ele consegue se camuflar de acordo com o ambiente que está inserido. Por exemplo, ele fica próximo a uma planta, ele adquire a cor da planta. Isso é um fator genético que gerou uma adaptação ao meio que gerou, consequentemente, uma vantagem competitiva em relação a outros seres vivos. E isso facilita com que a espécie não seja extinta. Ela tem uma natalidade maior do que tem uma mortalidade em relação a essa questão de adaptação ao meio. Agora eu vou chegar num tema aqui que é a densidade populacional. Ou seja, o que é isso? Existem dois tipos de densidade. A densidade bruta e a densidade ecológica. O que é a densidade bruta? É o número de indivíduos de uma espécie sobre a área.
seja, sobre o espaço total que essa espécie tem. Então, o número de indivíduos sobre a área é densidade bruta. Vamos supor, eu tenho, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. 3.000 castanheiras, por exemplo, em, sei lá, 1 hectare, vamos supor. Então, a densidade bruta seria 3.000 castanheiras sobre 1 hectare, que seria a área. Isso é densidade bruta. Só que a densidade habitável é o número de indivíduos, habitável não, a densidade ecológica. É o número de indivíduos sobre a área habitável. Sobre a área do habitat. Então, essa daqui, ela representa melhor do que a densidade bruta. Porque você está avaliando uma espécie de acordo com a área que ela pode viver. Ela, por exemplo, você não pode considerar que um peixe vive na terra, vamos supor. O peixe vive na água. Então, a densidade ecológica avalia somente a quantidade de indivíduos por área que ele pode habitar, que seja característico ao seu habitat natural. Então, isso que leva em conta a densidade ecológica. Só que eu tenho duas formas de expressar a densidade, que é relacionado ao número de indivíduos e a biomassa. Tá, o que é isso? Isso daqui é o que eu falei aqui. A densidade em relação ao número de indivíduos. Ou seja, é quantos indivíduos que eu tenho a cada área. Aqui, na verdade, a biomassa é a quantidade de massa da espécie que eu tenho por área. Então, o que significa isso? Aqui eu não levo em conta o fator número de indivíduos. Para os seres vivos, isso daqui não é interessante. Mandar a biomassa, a densidade da biomassa. Para nós é interessante só a densidade do número de indivíduos. Mas para os outros seres vivos, vamos supor, peixe. Peixe cresce, se reproduz. Então, você coloca ele lá bem novinho, bem magrinho, digamos assim, e ele vai se desenvolver e vai aumentar a sua massa. Então, eu falar que lá tem 20.000 peixes, no começo vai ter 20. No final, vai ter aproximadamente 20, ou um pouquinho menos, que alguns possam ter morrido. Sem contar que eles se reproduziram também. Vamos considerar sem reprodução. Então, o que acontece? A quantidade de indivíduos é a mesma, mas o espaço que eles ocupam, ou seja, o quanto de indivíduos eu tenho ali, é maior, porque eles cresceram em massa. Vamos supor o seguinte. Tá, vamos supor que uma espécie X, uma espécie de peixe, vai ser colocado em um reservatório, vamos supor 50.000 peixes.
Beleza, então eu tenho 50 mil peixes no início. Vamos supor que eles vão ter 1.000 quilos cada um. Vai dar aqui em quilos. Então aqui eu tenho 25 mil quilos. Aí no segundo mês, nem todos os indivíduos vão sobreviver, vamos supor. Então vai ficar 45 mil indivíduos. Mas agora, cada indivíduo pesa 1 quilo. Então, eu tenho 45 mil quilos. No terceiro mês, eu vou ter 40 mil. Só que a minha biomassa, ela vai ser, por exemplo, 120 mil quilos. Vamos supor que cada peixe agora então, é isso que acontece na prática. Ou seja, por mais que o número de indivíduos possa diminuir ou aumentar, a biomassa, em muitos dos casos, no nosso estudo ecológico, ela é mais importante do que a própria quantidade de indivíduos de uma espécie. Gente, é muito importante, quando a gente fala, a gente trata de uma espécie, a gente verificar as mudanças dentro de uma população. Ou seja, eu quero saber se a espécie está aumentando ou se ela está diminuindo. Muitas vezes, vamos pensar o seguinte, eu falo para vocês que eu tenho 60 mil, digamos assim, 100 mil castanheiras aqui em Rondônia. Um número aleatório aí. Tá, mas o que significa esse 100 mil? É só um valor unitário de 100 mil castanheiras que não representam muita coisa. Se eu não souber o histórico daquilo, eu não tenho como ter uma base, uma referência. Então, o que a gente estuda, na verdade, é sempre as mudanças na população. E não simplesmente quanto que é a população de um local. A gente tem que avaliar o histórico. Então, se eu falar que tem 100 mil castanheiras hoje, beleza, 100 mil parece um número legal, né? Mas se você falar assim, há 10 anos atrás eu tinha 800 mil castanheiras. Então, eu verifiquei que a dinâmica populacional, ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, qual que é o efeito disso? Por exemplo, pode ser um efeito natural, relacionado ao clima, relacionado ao ambiente, ou pode ser um efeito antropológico. Então, o efeito antropológico é o quê? A forma como o organismo, que o ser humano, desculpa, ele interage, ou seja, e afeta o equilíbrio do ecossistema, ele está atuando para que alguma espécie ou outra tenha uma dinâmica ou positiva ou negativa. Por exemplo, no caso, o desmatamento gera uma dinâmica negativa para as árvores. Então, nós temos essa característica. Vou apagar aqui. Beleza, agora a gente tem que falar sobre algo muito importante.
sobre populações. Sobrevivência. Então, gente, a sobrevivência nada mais é do que o seguinte. A sobrevivência, ela é o quê? Ela é o organismo se adaptando ao ambiente que ele está inserido e, com isso, ele está sobrevivendo ao ambiente. Então, como nós, seres humanos, todo dia a gente sobrevive ao caos da nossa vida, aos nossos problemas, às nossas preocupações. Os seres vivos, da mesma forma, eles têm que sobreviver ao ambiente inóspito, que muitas vezes é a natureza. Então, a gente tem que falar agora sobre a sobrevivência de uma espécie. Então, agora nós vamos tratar sobre a sobrevivência de acordo com a espécie. Geralmente, a gente pega um exemplo, uma referência, na base 1000. A cada 1000 seres vivos, quantos sobreviverão ao ambiente? A cada 1000 nascidos, quantos sobreviverão? Então, vamos supor aqui. Nós temos 3 espécies. Uma espécie que vive mais, que vive mais tempo, outra que vive menos tempo, e assim sucessivamente. Vamos pegar o seguinte. Isso. Professor, tá escutando? Vamos chamar aqui de uma espécie A, que são, por exemplo, as árvores. Uma espécie B, que são os pássaros. E vamos colocar uma espécie C, que são os humanos. E aqui, gente, aqui nesse eixo é a idade, tá? A idade de uma espécie. O que representa isso? Quando uma espécie está 1000 nascidos, vamos considerar. Então ela começa a diminuir, né, certo? Então, a partir de um tempo, vamos colocar aqui alguns anos. Tá vendo que, por exemplo, a espécie A, que é a árvore, com 20 anos, ela já reduziu praticamente toda a sua população. Ou seja, eu tenho uma população resistente, o número de organismos muito baixo. Então, o número de organismos de uma espécie de árvore decresce muito rapidamente ao longo do tempo, ao longo de anos. Se você comparar com um peixe, esse decaimento, um peixe não, eu coloquei um pássaro qualquer aí, que ele vai viver bastante, que ele vai viver, vai ter 1000 organismos, ele começa a decair. Então, ele decai, só que ele decai bem mais lentamente. Então, a quantidade de organismos
diminui bem mais lentamente. Agora, se você pegar o ser humano, por exemplo, a quantidade de organismo vai demorar muito para reduzir, porque o ser humano ele sobrevive muito mais tempo que as outras 3 espécies. Então, a curva de sobrevivência é isso aí, é a que vive mais, a que vive menos. Essa daqui, a árvore, ela vive bem menos. Se você preparar, no final, pode ter alguma árvore que vai viver 70, 80, 90, 100 anos. Aí, no geral, a maioria dos organismos da árvore vão sucumbir ali próximo de 15, 20 anos aproximadamente. Já o pássaro, ele vai ter uma queda bem mais progressiva, bem mais regressiva, bem mais lenta. Então, aqui, ainda digamos que ele vai ter 10 indivíduos. Essa escala aqui é logarítmica, tá? É na base de 10. Aqui, na verdade, é 10. E aqui seria 1. Então, a quantidade, ou seja, a forma como a curva se comporta é a forma como a espécie vai viver. Ou seja, se ela vai sobreviver muito tempo, a maioria dos indivíduos, ou se vai sobreviver menos. Então, uma curva assim é uma espécie que vive menos. Uma curva assim, a espécie já vive mais. E uma curva assim, já é uma espécie que tem uma sobrevivência maior. Não quer dizer, gente, que, por exemplo, os seres humanos possam viver mais que a árvore. A média de sobrevivência do ser humano é maior. Então, você vai ter mais, por exemplo, seres humanos com 80 anos do que a espécie A, que seria uma árvore qualquer com 80 anos. Então, é isso que é a sobrevivência populacional. Ou seja, é a curva de sobrevivência. É o quanto que eu consigo, dentro da espécie, sobreviver ao longo do tempo, dentro das condições que eu vivo. Ou seja, uma árvore ela vai estar num ambiente, ela vai estar numa floresta. Naquelas condições, ela vai viver um X tempo, na média. Sempre tem aquelas árvores que vivem mais tempo ou menos tempo. Mas a curva de sobrevivência é relacionada à quantidade, ou seja, a porcentagem de organismos que sobrevivem ao ambiente. Alguma dúvida? Vou apagar aqui, então. Então, agora, existe uma tabela de vida das populações. Aqui pegou bem o negócio. Beleza. A tabela de vida das populações, ela está relacionada com o quê? Com a idade, X, com a sobrevivência, que eu vou chamar de S de X, a taxa de mortalidade, que eu vou chamar de DX, e a taxa de natalidade, que eu vou chamar de MX. E aí eu vou ter aqui a multiplicação de SX vezes MX.
Aqui vai ser SX vezes MX. O que é isso? Vamos supor algumas idades aqui. Tá. Por uma idade de 0 até 7, eu vou considerar para uma espécie qualquer, uma espécie X qualquer. A sobrevivência específica, para 0, ela vai ser o quê? Ela vai começar em 1. Ou seja, eu não tive ainda nenhuma morte até o momento. Eu comecei do 0, então todos os seres vivos, eles estão vivos ainda, certo? Aí eu tenho uma taxa de mortalidade de 0,20. Isso quer dizer o quê? 20% dos organismos morreram nessa idade. Então, a cada 100, eu tive uma morte de 20 organismos. E a taxa de natalidade foi 0. Por quê? Porque, vamos supor que aqui seja uma fêmea, tá? Ela vai nascer e vai se reproduzir. Então, não vai ter mortes nessa fase inicial e eu vou ter uma taxa de mortalidade de 20. De 20%, 0,20. Então, aqui, a natalidade não vai gerar nenhum ser vivo a mais. Ou seja, essa espécie com 0 anos não vai se reproduzir. Porque, vamos supor, comparando com os seres vivos, os seres humanos, desculpa. Um bebê não se reproduz, um bebê não faz filho. Então, aqui, digamos, seria um bebê, então ele não faz filho. A taxa de natalidade é 0. A multiplicação de SX vezes MX, esses dois aqui, vai dar 0. Aí, agora, aqui embaixo, vai dar de 1, eu vou ter que descontar esse 0,20. Ou seja, eu já tive 0,20 organismos, ou seja, 20% dos organismos morreram. Então, agora eu tenho 1 menos 0,20 é igual a 0,8. Beleza. Então, eu vou continuar na minha taxa de mortalidade. Aqui, foi 0,20 de novo. E então, nesse momento, o organismo também não gera nenhuma prole ainda. Então, ele tem apenas 1 de vida, pode ser um mês, um ano, considera o que quiser aqui, nesse tempo. Essa unidade. Foi 0. Então, S vezes M vai continuar sendo 0. Então, agora eu pego esse 0,80 e subtraio o 0,2. Então, agora, a minha sobrevivência específica foi trazendo 0,6. Ou seja, 60% dos organismos até agora sobreviveram. 40% morreram. Aqui eu tenho uma 0,20 novamente. E aqui agora eu tenho 1. Ou seja, eu tenho um organismo nascendo. Então, cada organismo desse gerou em média 1. Um organismo. Um animal por fêmea. Então, aqui a multiplicação agora de S de X vezes M de X vai ser 0,6 vezes 1, que dá 0,6. Aí eu vou continuar nessa tabelinha. Eu pego o 0,6, que deu aqui, menos o 0,2. Então, percebam que da idade 0 até a idade 3, 40% da minha espécie sobreviveu ainda. O restante dos organismos já morreram. E aqui, nessa idade, morreu ainda mais 0,20. E agora eu tenho 2 animais, ou seja, nessa idade, eu tive 2 animais por animal daqui. Ou seja, um animal que vive com 3 anos, com 3 de idade, ou seja, vamos supor 3 anos de idade.
Então, ele vai gerar mais 2 animais, porque ele se reproduziu gerando mais 2 animais. Então, eu faço a multiplicação agora de novo. 0,4 vezes 2 vai dar 0,8. Então, aqui eu tenho 0,4 menos 0,2 de novo. Então, agora eu tenho 0,2. Beleza, então aqui, ó, até os 4 anos de idade, sobreviveu 20% das minhas espécies. E nessa fase, ou seja, aos 4 anos, 10% dos que estavam vivos morreram. Então, a minha taxa de mortalidade foi 0,10. E gerou mais 2 animais, ou seja, a cada animal vivo com 4 anos de idade, eu gerei mais 2 animais. Então, a multiplicação desses dois, 0,2 vezes 0 vezes 2, vai dar 0,4. Beleza. Agora, a minha taxa de mortalidade foi 0,2 menos 0,1. Ou seja, dos 20% diminuiu 0,1. Então, aqui ficou 0,1. E aqui agora nessa tabela, ó, vou só fazer um... Aos 5 anos, 5% dos organismos lá do começo morreram. Então, eu tinha vivo 0,1 e morreu mais 5%, ou seja, ficou 0,05. Isso gerou mais um animal, ou seja, a cada animal vivo aqui, gerou outro animal. Então, essa multiplicação aqui vai ser 0,1 vezes 1, que vai dar 0,1. Então, aos 6 anos, eu tenho 0,05, desculpa, 0,1, isso aqui, menos 0,05, que foi o que morreu na etapa anterior. Então, ficou 0,05 ainda dos animais lá do começo. E nessa idade de 6 anos, morreu mais 0,05. E agora, cada animal vivo nessa idade não se reproduziu. Então, a quantidade de animais de natalidade foi 0. Então, 0,05 vezes 0 dá 0. Por fim, aqui eu tenho 0,5 menos 0,05 dá 0. Então, eu zerei a quantidade de animais que existiam. Ou seja, eu comecei aqui, por exemplo, com 1.000 animais no começo. Eu fui diminuindo. Na primeira etapa, morreu 20%, ou seja, morreu 200. Mais 20, morreu mais 200. E assim sucessivamente, até eu não ter mais nenhum indivíduo. Só que ao longo do tempo, foi nascendo indivíduos. Ou seja, a quantidade de indivíduos gerados para cada animal existente nessa idade. Ou seja, a cada animal com 2 anos gerava um outro indivíduo. Com 3, gerava 2. A soma disso daqui vai ser igual à taxa reprodutiva. Então, vai ser 0,6 mais 0,8 mais 0,4 mais 0,1, que vai dar 1,9. O que significa isso? A taxa reprodutiva, na verdade, é o seguinte: é o quanto que uma espécie, a que taxa que ela vai se procriar.
Quando eu falo que é 1,9, ou seja, eu falo que a cada período eu vou ter 1,9 a mais indivíduos sendo gerados. Então, eu vou aumentando a quantidade de indivíduos ao longo do tempo. Então, é isso que representa a minha taxa reprodutiva. Se a taxa reprodutiva for negativa, quer dizer que uma espécie ela está se extinguindo. Se ela for negativa, quer dizer que ela está positiva, que ela está aumentando. Esse exemplo aqui é um exemplo de um ecologista, que ele dá essa metodologia para a gente aplicar e verificar como que os organismos se dividem a partir da idade, qual que é a sobrevivência específica deles em certa idade e como que eles se reproduzem. Com isso, ele vai dar uma taxa estimada de quanto que um organismo pode se desenvolver ao longo do tempo. Ou seja, essa é uma forma de representar o quanto que o organismo ele é reprodutor, ou seja, o quanto que ele se reproduz ao longo do tempo. Reprodução não quer dizer apenas gerar novos indivíduos, também é sobreviver. Ele só se reproduz se ele gerar novos indivíduos e ao mesmo tempo sobreviver. Alguma dúvida sobre essa tabela, sobre alguma outra coisa? Professor, você não está escutando pelo jeito? Oh, meu Deus. Professor, você não está escutando a gente, professor. Ele não está não, desde o início da aula. Aí como é que vai tirar as dúvidas? Bom, então basicamente é isso. A gente viu sobre natalidade, mortalidade, populações, dinâmica e sobre sobrevivência das espécies e reprodução. Professor, Meu áudio está ativado, gente. a gente está falando, você não está ouvindo. Tá escutando agora? Vocês me escutam? Nós sim, e o senhor? Tá ouvindo? Foi bom essa daí. Se pudesse estar os alunos mudos. Mas eu não escutei não o que vocês falaram. Ah, então tá bom. Mas pelo menos isso. Acho que a internet está instável aqui hoje. Mas então tá, gente. O que eu tinha para dar hoje era isso. Teria mais um conceito sobre taxa também. Taxa de indivíduos ao longo do tempo. Mas isso é um conceito mais além e a gente vai deixar para umas próximas aulas. Beleza? Sim, eu vou verificar lá, Mirielle, para disponibilizar. Vou procurar onde é que está essa aula para mandar para vocês. Deixem o presente aí no chat para ficar registrado. Beleza? Boa semana, gente. Tudo de bom, tá? Até mais.